Oi, eu sou Igor Lopes e esse é o The Club Podcast. Esse episódio especialmente diferente foi pensado por mim para levar o The Club para um lugar que eu estava sentindo um pouquinho de falta. Não que não seja a nossa intenção, mas por, enfim, eventualidades, casualidades, loucuras de agenda, eu ainda não tinha conseguido, né? Nós ainda não tínhamos conseguido fazer o que será feito aqui hoje. De maneira excepcional, né, uma exceção, estou sozinho. O Bruno foi cobrir outras agendas profissionais, gravarei sozinho esse episódio e esse é o primeiro episódio com uma mulher como convidada. Eu já vou descrevê-la, mas assim, existe muito o desejo no The Club de trazer, ou melhor, de fugir da ideia de ser um clube segregacionista, fechado, inflexível. Por mais que sejamos mega posicionados em várias frentes, né? E vocês já devem ter visto por aí cortes e assistido episódios onde tem discussões muito posicionadas, muito com o pé firme ali. Estamos super abertos a aprender, a ouvir, a receber conhecimento do diferente, a dividir com o diferente. E acho que esse é um primeiro passo. Essa ruptura de que o The Club é um clube do bolinha, é só para homens, meninos, eu acho muito importante. Essa foi uma decisão minha e estou muito grato de que todo o time do The Club, que toda a nossa produtora, do Cassiano, nosso sócio, do Bruno, tenha apoiado essa ideia. É uma pena que o Bruno não está com a gente, mas eu estou muito feliz. Vamos lá, agora falando sobre a convidada. Uma pessoa que eu conheço muito bem. Ela é sexóloga, psicóloga, mãe de 2 filhos, esposa, sei lá, acho que ela é esposa há mais tempo do que não esposa, ela tem 35 anos de casamento. Uma das pessoas mais sensíveis e empáticas que eu conheço e que sei que se ela pudesse, trabalharia a vida toda de graça servindo as pessoas, servindo a comunidade onde ela está inserida, porque ela ama fazer o que ela faz. E hoje a intenção dessa conversa é mostrar como uma mulher que, enfim, tem todas essas atribuições, esse histórico que eu já descrevi, foi construída. Quem ela era como menina, como era a família dela, e como ela se tornou adulta, e como essa infância, essa juventude se desdobra até hoje, sendo mãe, esposa, profissional, enfim, líder de uma casa ao lado de um marido. Tenho a imensa honra de conversar com Clélia Araújo. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigada por todas as qualidades que você falou aí, que eu acho que nem tem todas elas. Tá bom. Eu acho que tem muito mais e a gente vai mostrar isso daí pra galera hoje, se tudo der certo. Vamos lá. Eu estava dizendo aqui na apresentação que eu gostaria muito que você falasse sobre a sua vida como um todo, porque no The Club a gente enxergou em todos os episódios até aqui um CNPJ, né? Uma construção profissional, uma construção empresarial, uma construção profissional, né? Um objetivo, um gol que foi setado ali por uma pessoa, por um cara, ele alcançou aquilo. E qual que foi o CPF por trás disso? Eu não quero falar dos seus objetivos, mas eu quero entender qual eram os seus objetivos. Mas eu quero muito entender o que é esse CPF, como esse CPF foi formado, quem é essa pessoa, a menina que você foi. Então me conta um pouquinho de como era a sua infância, quem eram seus pais. Vamos começar daí. Então vamos lá. Pensando na minha infância, né? Eu sou filha de pais nordestinos, a minha mãe é baiana, o meu pai também. A minha mãe veio com 16 e o meu pai com 21 para cá, depois que eles casaram. Então minha mãe casou muito jovem. E aí, depois de um tempo, teve a minha irmã mais velha, chamada Roseli. Depois de mais um tempo, que era um ano de diferença, ela teve o meu irmão Paulo. E alguns anos depois ela voltou para a Bahia, e essa minha irmã ficou doente lá. E ela precisou voltar para trabalhar, e essa minha irmã ficou com a minha avó e meu irmão também. E a minha irmã acabou falecendo, então nós somos em 5 filhos. E além disso, de 5 filhos, na minha casa sempre estiveram todos os parentes. Nordestino tem uma coisa de ir agregando, né, familiares. Então a minha mãe, por ser a filha mais velha, ela veio primeiro para São Paulo, e meu pai também.
E aí os irmãos foram vindo, eles foram trazendo um a um para São Paulo e todos os irmãos da minha mãe passaram pela minha casa e moraram em casa com a gente. Eu lembro que na minha casa tinham 4 camas, né, eram 2 beliches, e eu dormia junto com minha irmã, a gente dividia uma das camas, e sempre que vinha alguém a gente saía e deitava no chão para essa pessoa se acomodar e ficar, né. Eu lembro muito disso, assim, dessa coisa de estar sempre cedendo para alguém que chegasse de lá do Nordeste, que eram pessoas que vinham para poder trabalhar, para poder melhorar a situação de vida, assim como eles vieram e conseguiram, tanto que eles iam recebendo, né, na casa deles, as pessoas, os familiares. Então eu cresci vendo os meus pais fazerem muito isso, tanto a minha mãe como o meu pai. Assim como os familiares da minha mãe passaram em casa por um período, os do meu pai é a mesma coisa. Então eu cresci vendo isso e convivendo com tia, com tios, com primos, família sempre muito grande, muitas pessoas circulando em casa. Eh, e além disso tudo, eu fui uma criança que brinquei muito na rua. Eu tive uma infância muito boa nesse sentido, que foi algo que eu resgatei depois de muito tempo de terapia. Eh, Sempre que eu ia falar da minha infância, eu falava de uma infância sofrida, de uma infância dolorida. Eu fui criada num ambiente familiar, com muitas brigas, com muitas questões familiares. E aí sempre que eu recordava a minha infância, vinha essas questões todas. E até que um dia, numa bela sessão de terapia, depois de muito tempo, eu consegui resgatar que eu fui uma criança que brinquei muito. Subi muito em árvore, brinquei muito com argila, brinquei com tanto de coisas. Então, poder lembrar que eu tive uma infância também onde eu pude brincar um tantão, foi bem legal. Até porque eu tenho uma neta e hoje eu brinco muito com ela, e aí quando eu acesso essa criança, né, a minha própria criança nessa relação com ela, eu lembro dessa menina que brincava muito. Então, ontem eu sentei um pouquinho para escrever, né, o que que eu vou falar lá amanhã, né? Como é que vai ser essa conversa? E aí eu fui resgatar a minha infância, fui lembrar um pouco das coisas, e aí eu lembrei dessa menina que brincou muito, sabe? E o quanto essa menina me deu suporte para lidar com todas as dificuldades da vida, com todas elas. Ela tá te apoiando até hoje, você Até acredita? hoje, com certeza, até hoje ela me apoia, até hoje. Eu acho que, o não sei se uma dificuldade, mas um desafio imenso foi ter sido mãe aos 18 anos, né. Como é que se deu isso? Porque eu já te ouvi dizendo que isso foi uma escolha, que isso não foi um acidente. Sim, sim. Como é que se deu isso? Porque, assim, você acabou de dizer que veio de um lar, Disfuncional, pode ser. estressado, né, Sim, conflituoso, sim, sim, e aos 18 anos teve que começar o seu. sim. Eu lembro que foi um dia que tinha uma discussão na minha casa, meu pai estava se desentendendo com meu irmão, e isso era muito comum na minha casa. E aí eu chorando muito, eu disse para ele: "Eu não aguento mais essa situação". E aí ele disse: "Tive uma ideia". Falei: "Uma ideia". "Qual?". "Uau, ele vai me tirar dessa situação, né. Uau, qual ideia?". Gênio. "É, qual ideia?". E aí ele disse assim: "Você engravida e você sai daqui, vai morar comigo". E ele era um garoto que já trabalhava muito, ele perdeu o pai dele com 9 anos de idade, já trabalhava desde os 9. E aí eu falei: "É isso". E aí a gente decidiu juntos que eu engravidaria e que aquela seria a solução, ok. E aí quando eu me dou conta que eu tô grávida, bate um medo absurdo. Falei: "Uau, e agora?". E aí eu só pensava na minha mãe, falei: "Lascou-se, né, como é que vai ser contar para minha mãe que eu estou grávida?". E aí eu passei 3 meses sem contar para ela, até que eu comecei a passar, eu estava no, vou falar colegial, porque hoje fala ensino médio, mas eu estava no 3º ano do colegial. E aí quando eu voltava da escola, eu estudava de manhã, quando eu voltava geralmente eu ajudava nas tarefas de casa. E com a gravidez eu não conseguia, eu sentia um sono absurdo. E dormia à tarde. E além disso eu comecei a passar mal, eu via salada, comia salada, eu passava muito mal. E aí até que um dia ela perguntou: "Você está grávida?". Eu estava de 3 meses já. Eu disse sim, gaguejando, meio, né, apavorada. E aí foi interessante, porque ela me acolheu de uma forma como ela nunca tinha me acolhido na vida. Eu percebi que ela ficou assustada, que ela ficou meio sem saber como lidar,
Mas ela disse: "Eu tô com você", nesse momento ela disse, "e eu vou contar para as pessoas, não precisa ter medo que eu vou contar para as Que legal. pessoas". E isso foi sensacional, assim, porque me deu uma segurança, era o medo que eu tinha era dela, de como contar aquilo para Ela ela. viveu isso, né, Lu? Sim, sim. De como eu ia contar aquilo para ela, né. No fim ela me acolheu e da forma dela, ela "estamos junto", ela disse, né. E aí o mais difícil foi o meu pai, porque o meu pai me chamou de puta num dia lá, num dia X, por conta disso, e ficou 3 meses sem falar comigo. Ele não olhava na minha cara por 3 meses. Então foi o momento mais difícil, assim, dessa decisão e do fato de ser mãe, acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu passei, assim, né. Foi esse momento dele não olhar, sabe. A minha preocupação era com a minha mãe, ele que eu achava que talvez pudesse me acolher, pudesse ter porque ele era mais afetivo, ele era mais carinhoso, mas foi ao contrário. Hoje eu compreendo, porque eu também era uma menina, né, então eu estava assustada, 18 anos, 17 anos. acredito que ele tenha ficado também, né, ele não soube lidar com a situação e hoje tá tudo bem, na época não foi, mas hoje tá. E beleza, aí Justamente isso. saiu dessa sua casa, foi para uma casa nova, né? Uhum, Começou a sua família, a sua sim, célula familiar, seu núcleo sim. familiar, com seu marido, que era um cara que já trabalhava pra caramba. E acho que é fácil de concluir que era um cara que trabalhava pra caramba, era muito novo, tinha que ser pai, ia ter que trabalhar mais ainda. Como é que Uhum, foi isso daí, no sentido de assim, tô sozinha, tenho 18 anos, vou ser mãe, tô numa casa que eu não tenho pra quem pedir ajuda, uhum. e o cara que tá nessa comigo fica 20 horas fora de casa. Era isso, ele ficava 16, 18, tinha dias que ficava 20, né, e eu ali com o nenenzinho, né, pequenininho, pequenininho, nenenzinho lindo, pequenininho. Muitas vezes eu ficava desesperada, né, durante o dia tinha algumas pessoas que iam na minha casa, minha sogra ia muito, tinha umas vizinhas, tinha algumas mulheres que iam, mas geralmente elas criticavam muito, porque eu era uma menina mesmo, eu não sabia fazer quase nada, né, e estava assim como toda mãe, eu ia aprender, né, ia aprender a ser mãe, aprender a cuidar de um bebê, mas pelo fato de eu ser uma garota, eh complicou um pouco, porque elas criticavam muito, em vez de ajudar, ensinar, explicar, elas aquilo que eu fazia não tinha muito que valor, estava sempre muito incorreto. Eu lembro que uma vez eu me queixei para minha mãe, falei: "Nada que eu faço está certo", ela falou: "Faz assim ó, faz do jeito que a sua sogra está falando. Quando ela ir embora, você faz do seu jeito". E eu pensava: "Gente, mas não é um boneco, né". Faz do jeito que uma pessoa quer e depois faz do seu jeito, né, não é a gente está falando de um boneco, está falando de um bebê. Então nem a minha mãe conseguia também me ajudar naquilo que eu precisava. Até que eu fui compreendendo que era a minha casa, que eu precisava ter uma postura diferente, que era o meu bebê, que era o meu filho, né. E aí eu fui me apropriando disso, e aí eu fui pondo um pouquinho de limite, assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né. Mas essa história de chegar à noite, né, e esse marido estar trabalhando e eu estar sozinha, né, foi uma fase muito difícil, porque eu me via sozinha com o bebê, né, e que eu estava aprendendo a cuidar, e que eu estava aprendendo a ser mãe, né, e é isso, não tem para quem ligar, não tem para quem chorar, é você com um bebezinho ali, né. Mas eu fui aprendendo, acho que eu lembro de uma fala de uma vez, de um processo terapêutico que eu fiz de muitos anos, eu lembro que um dia a minha terapeuta perguntou assim, né: "O que que você sentiu quando você foi mãe? Quando você viu o rostinho do seu filho pela primeira vez?". Eu fico até emocionada. E aí eu disse para ela: "Palavra nenhuma que eu vá te falar aqui vai dar conta de dizer o que eu senti. Nada vai dizer". Então assim, o que eu sentia por aquele bebê é o que fez a diferença, sabe? É o que fez com que eu desse conta de suportar, mesmo com toda a imaturidade que eu tinha, e mesmo com a distância do pai da criança, porque era isso, ele já trabalhava muito, e ele passou a trabalhar muito mais, né, porque ele precisava trabalhar muito mais. Até porque ele ouvia da família dele, dos irmãos, da mãe, eles trabalhavam todos juntos, né, e ele escutava dele: "Você tem que trabalhar mesmo, quem mandou você fazer filho, quem mandou você casar, você tem que trabalhar mesmo". Então era isso, assim, mas, eu penso muito nessa questão, assim, né, de que o amor vai dando sustentação, sabe, apesar de toda a dificuldade. Ser pai, acho que você entende o que eu tô falando.
Então foi dando sustentação e foi me dando amparo para eu dar conta de tudo que eu precisava dar conta, e fui dando. Eu lembro que conforme ele foi se desenvolvendo, conforme ele foi crescendo, eu falava: "Gente, como é que eu dou conta de fazer tudo?". Tinha hoje chama de bercinho, né, na minha época era chiqueirinho. E aí eu botava ele dentro do chiqueirinho, e aonde eu ia pela casa eu ia arrastando o chiqueirinho e levando junto. Então a gente estava sempre junto, sabe. Eu fazia tudo com ele junto. Era feito em dupla, era tudo a gente fazia juntos. Hoje tem aquele canguru que as pessoas põem aqui, talvez eu tivesse se eu tivesse como tem hoje, naquela época, talvez eu tivesse feito assim, mas era no bercinho, no chiqueirinho, pra lá e pra cá. E, claramente foi uma escolha estar nesse lugar, vocês decidiram que iam para Uhum, esse lugar, óbvio que não dava para prever os desafios que viriam, eles claramente foram vividos e uhum, superados, uhum. mas acho que devia existir, já naquela época, e aí você me corrige se eu estiver errado, uma ânsia, uma vontade de fazer mais, né? Putz, de deixar de ser só mãe, deixar de ser só esposa. E houve um momento em que você tomou essa decisão e mudou, né? Falou, beleza, agora eu vou estudar, vou cuidar do que eu quero, vou fazer o que eu gosto. Como que se deu esse processo? Porque assim, eu já ouvi da sua boca, numa situação muito delicada, você dizendo assim, cara, minha vida inteira eu fui mãe e esposa e eu trouxe isso até aqui e eu não abro mão disso de forma alguma. Então assim, eu vejo que deve também ter sido um baita desafio para você, entre muitas aspas, se libertar só dessa responsabilidade, desse compromisso, para correr atrás do que era seu, do seu sonho. Como é que foi isso, assim? Porque eu sei que tem muita gente que não encara, entendeu? Tá. Com mais ou menos, acho que 24 anos, eu falo mais ou menos, porque eu não sei a idade exata, assim, né, mas acho que foi isso, eu tinha 24 e eu sempre quis muito fazer faculdade. E, Ninguém tinha feito ainda, né? Na sua casa. na minha casa, uma irmã tinha feito, uma só, nós somos em 5, só uma tinha feito, fez a administração. E eu queria muito, e aí eu decidi que eu ia fazer direito, e aí prestei, passei, só que eu não trabalhava, né, só quem trabalhava era o meu marido. E aí eu sentei com ele, conversei, ele falou: "Sem problema, vai lá, presta, se você passar eu te ajudo". Falei: "Tá bom". Aí fui, prestei para direito, passei. Aí na hora de fazer a matrícula, ele deu para trás. Ele deu umas desculpas, falou que financeiramente não era possível. E aí eu compreendi, e era possível, e aí eu compreendi que tinha umas inseguranças, até por conta da falta de maturidade, era um garoto também. Ele é um ano mais novo que eu tinha 24, ele tinha 23. E aí eu falei: "Poxa, ele vai ter que fazer primeiro", ele também não tinha feito ainda. Falei: "Ele vai ter que talvez ele tenha que fazer primeiro que eu, para ele compreender que essas neuras que ele tem, essas inseguranças, esses medos, tá na cabeça dele. Nada disso vai acontecer ou vai atrapalhar o nosso relacionamento, que não é um curso que vai fazer com que eu me separe dele, nada disso". Isso eram coisas que eu pensava, tá. Ele nunca me falou nada disso. E aí eu comecei a incentivar ele a fazer faculdade, ele ia fazer faculdade, ele foi. Entrou para direito também, prestou, passou. Quando ele estava, acho que no quarto ano, são 5, acho que no terceiro, quarto ano, eu falei: "Agora é a hora". Aí sentei com ele de novo e falei, eu ainda não trabalhava, né, não tinha renda nenhuma, porque a gente tinha feito um combinado que eu ficaria em casa, né, cuidando das coisas todas para ele poder trabalhar 12, 16, e ok. E aí ele compreendeu e falou: "Tá bom". E aí eu entrei para psicologia, prestei, passei, entrei para psicologia, mas eu tive que fazer esse percurso primeiro, ele teve que ir, e depois eu. E aí foi assim que se iniciou. Eu já tinha, deixa eu pensar aqui. Nossa, gente, desculpa que eu tô na menopausa e tem hora que dá uns Fica apagões, tipo assim, grávida essa memória, né? dá uns apagões, assim. Quando eu entrei na faculdade em 2005, o meu segundo filho estava com 2 anos, quando eu entrei na faculdade. Então eu tinha um filho com 11 e outro com 2, porque eles têm 9 anos de diferença de um para o outro. E aí estudar também foi uma batalha grande, porque eu tinha um bebê de 2 anos, né.
Então eu deixava ele, eu estudava de manhã, fazia faculdade de manhã, eu deixava ele na escola, ia para a faculdade, estudava, quando eu saía da faculdade eu voltava, pegava ele e levava para casa, e aí ia fazer todas as outras coisas. E eu lembro de muitas vezes eu estudar, assim, eu fiquei muito tempo sem estudar, né. E quando eu entrei na faculdade eu tive muita dificuldade. Eu lembro de uma prova de antropologia que eu fiz, e a professora falou assim: "Clélia, todo o conteúdo tá aqui na prova, mas ele tá todo misturado. No lugar errado. Você tá tudo aqui", né, eu tinha muita dificuldade. Ela falou: "Tá tudo aqui, mas tá tudo misturado", né. Mas eu consegui tirar a nota que eu precisava, né, e foi assim, até eu conseguir compreender, até eu conseguir, entender. No primeiro ano eu já comecei a fazer terapia, que eu falei: "Senão eu vou enlouquecer aqui, né, porque tudo é a mãe, tudo é a mãe, tudo é a mãe". Eu falei: "Eu vou pirar aqui", né, uma mãe que foi mãe com 18 anos, falei: "Meu, se eu não der conta desse emocional, eu não vou conseguir concluir o curso e fazer o curso". Então no primeiro ano eu já comecei a fazer terapia, eh, e lembro também de quantas vezes eu estudei com meu filhote de 2 anos junto, no quarto. Porque eu estudando e ele lá com o carrinho, brincando, sabe. Então, eu falo que eu comecei a vida de trás para frente, que as pessoas seguem um percurso e eu fiz tudo ao contrário, eu fui fazendo de trás para frente mesmo, e não me arrependo, faria tudo de novo. Hum. E hoje, formada, fazendo o que gosta, o que acredita, o que você acha que dessa menina é muito presente no seu trabalho, na forma de lidar com o seu trabalho? Oh, difícil pergunta, hein. Dessa É. menina é difícil. E não é um trabalho que eu gosto, tá, é um trabalho que eu amo o que eu faço. Que legal. Eu amo o que eu faço. Eu estava até falando para uma eu faço parte de um grupo de leitura às terças-feiras, são só mulheres, né, e tem uma que ela é tem 2 que são bem mais jovens do que eu. E eu estava falando para uma delas hoje, né, que a gente tem propósitos na vida, né, e eu acredito que esse é o meu, que a psicologia é o meu propósito. Então eu amo de verdade o que eu faço. O que que dessa menina tem em mim enquanto profissional? Acredito que a alegria, sabe? Eh eh Não é fácil, você lida com o trauma de todo Alegria, mundo o tempo alegria. todo, né. É, sim, sim, sim. Pensando nisso, assim, né, não é trauma o tempo todo, né, mas o trauma tá lá também muitas Sim. vezes, né, são histórias de vidas, o sofrimento se apresenta muitas vezes, né, também. Mas essa alegria que eu tenho de fundinho, que ela fica aqui de fundo, sabe, ela me sustenta, ela me ampara e diz assim: "Vai, confia". Porque a criança ela confia, né, a criança ela se joga, né, no brincar ela se joga, ela mete a mão na lama, ela mete a mão na tinta, né, se tudo corre bem, a criança Mas brinca com assim, leveza. é uma alegria para receber o que vem do paciente ou é uma alegria para servir, para trabalhar? É uma alegria para não sei se servir, mas é uma alegria pra que eu é uma alegria de dizer assim: "Estamos juntos, sabe, tô aqui, Uhum, porque daí vier, sabe, uhum. tô aqui, estamos junto". É isso. Alegria no sentido, quando eu falo da alegria, não é que ela tá lá o tempo todo, né, ela fica penduradinha na porta, eu pego o que é meu e coloco lá na porta, né. Mas ela fica de fundo no sentido de me dar esperança, sabe. É isso, assim, é uma alegria que me Ela dá tá ali no horizonte do tipo, tá muito isso, fodido, tá ruim, tá isso, difícil, mas a gente tá junto e a gente pode chegar e usar aquele recurso isso, de isso. alegria. Ele pode aparecer. Uma puta lição, né? Assim, não foi fácil. Não, Não foi fácil nessa casa, com não. cinco filhos, não foi fácil com uma mãe que aparentemente não foi muito afetuosa, não foi fácil com um pai que você imaginava que fosse te acolher num momento difícil e ele não soube lidar. Pô, se trazer disso alegria Sim, sim. foi mãe, teve o segundo filho na idade onde a média das pessoas tem o primeiro. Isso, 28 anos. Esse primeiro filho educado por uma criança, caraca, é louvável. A gente reclama pra caceta, fica caçando pelo em ovo pra encontrar alegria, né?
Um baita. Eu lembro quando eu tive meu primeiro filho, e aí começou que ele começou na fase do porquê, muito antes da fase do porquê, né? Com 2 anos, mais ou menos a idade da minha neta. E aí eu falava para o meu marido assim, eu falava: "A gente precisa arrumar alguém para ajudar a gente, Hum. porque eu não consigo responder tudo que ele me pergunta". Aí ele falava assim: Arrumar alguém quem?". Eu falei: "Ah, um psicólogo, sei lá, alguém que possa que possa dar uma orientação, né". Porque era uma criança muito questionadora, sabe? Com muitas perguntas, com muitos questionamentos. Eu falava: "Meu, será que eu vou dar conta disso tudo? Será que se eu tô capacitada para dar conta disso tudo?". Então estudar também vem de encontro a isso, assim, de poder ofertar, eh, de poder aprender, de poder crescer, de poder se desenvolver, de poder dizer para os meus filhos, sabe: "Apesar de todos os pesares, a gente consegue, seja lá o que a gente quiser nessa vida", sabe? Apesar de todas as dificuldades, a gente consegue. Precisa de disponibilidade, precisa ai gente, faltou mais uma palavra. Tá tudo bem, toma mais um golinho de vinho, um golinho de água. Precisa de disciplina, né, mas a gente consegue, sabe? Uhum. É isso. E, e como, assim, de curioso, né? Porque eu Hum. sou menino, cresci como menino, virei homem, mas e como que foi se tornar essa mulher adulta, profissional, num lar com três figuras masculinas completamente distintas uma das outras? Como foi? Foi ótimo, eu aprendo muito. Eh, Nossa, outra pergunta difícil. Tô usando tudo que eu tenho. Ai, ai. Esse grupo de leitura que eu comentei, que eu faço às terças-feiras, a gente fala de um livro, a gente estuda um livro chamado Jornada da Heroína. E nesse livro a gente fala do masculino e do feminino, né? Do quanto cada um de nós temos o lado masculino, a gente tô falando de gênero, né? Sim. Mas tô falando de masculino e do feminino. Quer definir antes de se aprofundar? Não, não, não precisa. Eh, e aí quando você me faz essa pergunta, eu lembro das conversas que a gente tem, e e penso muito sobre isso, né, o quanto eu precisei, né, da minha faceta do masculino, para poder lidar com esses 3 homens, né, e o quanto eu precisei também da minha faceta do feminino, sabe, pra poder dar conta disso tudo, porque tinha hora que eu tinha que sentar e dizer: "Olha aqui", eu vindo para cá eu lembrei de uma coisa, né, eu lembrei de uma coisa, de que às vezes o meu filho mais velho queria fazer algo, e aí ele chegava em casa e falava assim: "Ai, mas a mãe do fulano deixou", né. Eu falava: "Meu, e agora? Que saia justa". Eu falava: "Como chama a mãe do fulano?". "A mãe do fulano chama Maria". Eu falei: "Então, a sua mãe chama Clélia". Essa é a diferença, né. Então assim, eu precisei muitas vezes ocupar esse lugar, sabe, que é o meu lugar de mãe, o meu lugar de esposa, o meu lugar, e eu aprendi, eu fui aprendendo, até na relação com eles, né. Porque o masculino eu acredito que o homem, né, na sociedade que a gente vive, ele tem mais facilidade de ocupando os espaços. A mulher a gente precisa aprender. E a minha casa foi um treino, sabe, para eu ir aprendendo a ocupar. E eu sei ocupar até hoje, porque assim, e foi nessa relação com eles que eu fui aprendendo. Aprendi muito com os 3, com cada um deles, com seu jeitinho diferente de ser, mas eu aprendi muito, inclusive a ocupar o meu lugar, porque eu precisei. Se eu não engrossasse um pouquinho a voz, opa, eu virava filha, né. Então, eu tinha 18 anos, 19, 20, né, então eu precisei aprender. E foi nessa relação que eu aprendi muito, 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 até ocupar o meu lugar. Pensando nesse primeiro filho que cresceu até, sei lá, até segunda metade da adolescência muito mais próximo de você, depois a gente entra no outro, que já teve um pai um pouco mais estabilizado e tal. O que você vê de diferença nessa. Porque a gente, primeiro, assim, a gente entrevistou muitos caras aqui que tiveram a mãe muito perto.
O Gabriel teve a mãe muito perto, a mãe com fator decisivo a respeito da carreira dele virar adulto. O outro Gabriel, o Gabriel Fullen, tendo a mãe como uma referência de uma porrada de coisa. O Bruno Altran falando sobre a figura forte da mãe e tal. E todos esses caras têm características em comum, assim. E você vê que a principal delas, que se sobressai, é uma sensibilidade. E essa sensibilidade faz com que eles consigam prosperar em várias coisas. Ter sucesso em várias coisas. E acho que isso é muito maternal. O que você acha, ou como você sente que essa relação interferiu na construção desse menino, desse cara? Porque assim, é claro que é diferente. É claro que ele teve a possibilidade, a oportunidade de ver o mundo com uma ótica feminina mais clara, mais presente. Você consegue enxergar essa diferença entre essas duas criações? Se eu consigo enxergar que tem uma diferença, talvez não essa diferença que você está falando, mas eu consigo enxergar, principalmente quando eu vejo ele com a minha neta, sabe? Eu lembro de uma cena que eu vi que me emocionou muito, 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 não muito. Ele foi quem deu o primeiro banho nela, quando ela nasceu. E quando eu não estava junto, eu vi um vídeo depois, né? E quando me mandaram o vídeo, eu fiquei muito emocionada com a delicadeza do toque, que eu acredito que nem eu, enquanto mulher de verdade, eu tinha um toque tão delicado e tão cuidadoso. E aí, quando eu vi aquele vídeo, eu falei, uau! Ele estava dando banho nela debaixo do chuveiro, assim, um tiquinho de gente desse tamanho na mão dele, assim, e o chuveiro caindo sobre a cabeça dela, e ele com todo cuidado, passando a mão, assim, dando banho, né? E ali eu me dei conta da delicadeza do toque, sabe? Da delicadeza do cuidado. Que é um cuidado que eu vejo, que acho que eu acho não, que eu não tive com tanta sutileza, que eu não dei, que eu não recebi com tanta sutileza. Acho que quando eu vou ser mãe aos 18 anos, acho que eu tive um cuidado maior que tiveram comigo, e acho que essa é a lei da vida. Eu acredito que a gente vai melhorando, que a gente vai evoluindo, que a gente vai, eu acredito que seja. E por conta disso que eu acredito que com ela é tão diferente, né? Eu olho para ela, eu olho para o desenvolvimento dela e falo, uau, como é diferente de tudo que eu vivi, de tudo que os meus filhos viveram. E é nessa sutileza do toque, é nessa sutileza do cuidado que eu vejo que talvez tenha sido comigo, mas acredito que foi com outras pessoas também, que a gente vai aprendendo, né, na vida com as pessoas que a gente se relaciona, com outras mulheres, né, a gente vai se desenvolvendo e aprendendo. Mas é essa diferença que eu percebo, sabe? No toque, no cuidado, no olhar. Esse vídeo eu acho que fala muito, assim, desse meu filho, enquanto nessa sutileza, nessa delicadeza, que quando ele está disponível para cuidar, é dessa forma. Então, eu acredito que muito disso aprendeu com a minha pessoa. Aproveitando sobre essa É. sua característica de cuidar, ontem na minha terapia estava falando sobre cuidado e tal, e a minha psicóloga me falou sobre um livro da Rupi Kaur. Não conheço, não. O livro chama-se Outros Jeitos de Usar a Boca e tem um poema muito Tá. curtinho que eu acho que te descreve muito bem, e tem tudo a ver com isso. Como é tão fácil para você ser gentil com as pessoas? Ele perguntou. Leite e mel pingaram dos meus lábios quando respondi, porque as pessoas não foram gentis comigo. E aí eu falei para ela, eu falei para psicóloga, né, na sessão, eu falei assim, você sabia que essa expressão leite e mel é bíblica? É uma metáfora, né, que representa a terra prometida, representa chegar naquele lugar. E aí eu te fiz essa pergunta sobre o que você conseguiu passar para esse filho, porque eu acredito que esse leite e mel que foi derramado durante 18 anos e é derramado até hoje, para a família toda, mas para esse em especial, fez com que ele chegasse lá, fez com que ele se tornasse o cara que ele tem orgulho de ser. Eu acho que essa
É foda, né? Acho que essa, acho que essa sensibilidade foi o que fez com que ele se tornasse quem ele é, enfim, pode cuidar dessa filha desse jeito. Eu tentei trazer até aqui sem falar, mas não vai dar, porque eu já tô chorando, que nem um pamonha. Essa é a minha mãe, e esse primeiro filho sou eu, essa neta é minha filha, e muito do que é dividido aqui, muito do que eu falo, do que eu penso, de como eu sinto, enfim, vem dessa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo. Já, enfim, resolvemos essa questão, né? Não vou conseguir esconder por mais muito tempo, tava difícil demais. Uhum. Vamos falar de um pouquinho de futuro, né? Você já tá com 50 anos, já tem uma neta, tem. O que que você espera mais, assim? O que que você quer mais da tua vida? O que mais você busca na tua vida, assim? O que que você tem de propósito hoje na tua vida? Eu espero muita coisa, na metade da vida. Eu espero viver aí mais 50. Eu espero muita coisa. Falando da minha neta, né? A minha neta, ela vem numa época, ela nasceu depois da pandemia, né? A pandemia foi uma época que bateu muito na minha família, que a gente apanhou muito por conta da pandemia, por uma série de fatores. Bateu em todo mundo, na verdade, né? Mas, e aí ela vem depois da pandemia, e aí ela traz uma esperança, uma alegria de viver, né? E, e eu estava até pensando nisso hoje, né? O que mais eu quero da vida? O que mais que eu quero além disso, além de viver muita coisa com ela e com a minha família? Eu quero continuar estudando, eu quero continuar trabalhando. Eu tenho tanto curso que eu ainda quero fazer. Tem tanta coisa que eu quero aprender, sabe? Eu lembro que quando você me mandou mensagem, você disse assim, para a gente gravar uma live junto, você falou assim: você tem tanta coisa para ensinar. Eu falei: eu para ensinar. Mas eu tenho muita coisa para aprender ainda, muita. E eu quero ter fôlego, sabe? E esse fôlego ela me dá. Porque quando eu tô com ela, Esqueceu que eu existo. é a minha criança brincando com ela, assim, sabe? Eu posso soltar, porque o brincar tem esse poder, assim, né? De trazer leveza, de trazer criatividade, de poder ser quem é, sabe? Através do brincar. E com ela eu posso. Eu falo para ela que eu sou a vovó maluquinha, né? Que eu sou a vovó É, doidinha, que eu brinco de um tudo. Então é isso, é poder continuar brincando na vida, sabe? É poder continuar, apesar dos pesares, apesar da dureza da vida, que a vida às vezes ela derruba a gente no asfalto. Eu tive uma professora que já faleceu e que era uma pessoa maravilhosa. Ela falava que a gente na vida a gente tem alguns encontrões que são como se a gente fosse atropelado por caminhão. E aí a gente fica na lona, no asfalto, né? Apesar disso tudo, a gente não pode perder a alegria, sabe? E, e tentar imaginar sempre que podia ser pior. Por pior que a situação seja, esse é o meu lema. Eu sempre imagino o que poderia acontecer pior do que isso. E aí aquilo fica menor, sabe? E aí dou conta de passar e dou conta de sonhar, dou conta de fantasiar. Então, assim, eu quero muita coisa da vida ainda. Quero estudar muito, quero viajar muito, quero namorar muito, quero pe- curtir muito minha neta. pensando nesse jeito de ser grato, né? Porque assim, poderia ser pior, é o mesmo que dizer, porra, eu tenho muita coisa já. Uhum. Qual que é a sua relação com fé? Ai, com a fé? Não sei se eu vou conseguir dizer qual é a minha Ou relação, o que é fé pra você? mas a minha relação ai, sei lá. Acho Viu a da onde que fé veio, né? a fé para mim está em todo lugar, sabe. Eu sei da importância da gente estar no espaço, e da gente rezar, e da gente orar, como algumas pessoas gostam de dizer, juntos, né, em comunidade, né, mas a minha fé ela está em todo lugar. A hora que eu estava vindo para cá, eu tenho prestado muita atenção no caminho, né, nas árvores, nas plantas,
E a minha fé está em todo lugar, porque eu acho que Deus está em todo lugar. Deus está no pássaro, Deus está na árvore, Deus está em você, Deus está em mim, Deus está neles, sabe? Então a minha fé tem a ver com isso, e o meu trabalho tem a ver com isso. É acreditar que o outro também vai dar conta, é acreditar que por pior que seja o trauma daquela pessoa, que eu tenho que ir devagarzinho, né, que eu tenho eu vou bem, eu vou no ritmo da pessoa, assim, às vezes eu seguro na mão e vou bem devagarzinho, se esse é o ritmo dela, mas de que juntas a gente vai conseguir sair daquele lugar, ou juntas a gente vai entrar naquele lugar onde a gente precisa entrar, sabe. Então a minha fé tem a ver com isso, assim. Você tem uma frase que você fala desde muito pequeno, você fala assim: "Tamo junto", né, e eu acho que a fé tem a ver com isso também, tamo junto, sabe, da gente poder lidar com as coisas e juntos, Deus lá em cima, né, e nós aqui juntos, aqui embaixo, o que que eu posso fazer para poder melhorar um tiquinho, assim, que seja a vida do outro e a minha? O que que eu posso fazer? E acredito que a minha fé tem a ver com isso, assim, o que que eu posso fazer, sabe? Para continuar vivendo e permitir que o outro viva também um pouquinho, um bocadinho melhor. A gente falou muito pouco sobre desafios, mas eu sei o quanto a gente superou de coisas para estar, enfim, unidos como família até hoje, com relativo sucesso, que a gente está aqui, podendo falar das coisas, Uhum, tendo essa, uhum, essa bênção de poder expor o que a gente sim. pensa e sente. Acho que isso é muito sucesso. Mas acho valioso dividir também com as pessoas que assistem medos, incertezas, inseguranças, a tal síndrome do impostor. Qual foi o lugar onde você se sentiu mais despreparada, insegura? Onde foi que foi mais difícil para você? E aí não tô falando como mãe, mas assim, como mulher ou como profissional, você com você, onde que foi, caraca, isso aqui não vai dar não. Teve algum lugar? Ou tiveram alguns? Onde você falou, caraca, azedou, não vai dar. Tiveram vários e ainda tem, né, pensando nessa coisa de ser mulher, né, e de estar no mundo, né, e mulher como profissional, acho que para mim isso é o mais difícil, assim, é me colocar enquanto uma profissional, né, é de poder estar no mundo e atuar, né, enquanto uma mulher que trabalha, uma mulher que é independente, uma mulher que quer estudar, uma mulher que quer se desenvolver. Acho que alguns espaços, alguns lugares, tá vendo aqui algumas imagens na minha cabeça, academias, alguns lugares onde eu não senti espaço, sabe, para esse desenvolvimento uma forma que não seja saudável, não é isso, mas é de competir, assim, eu não sou uma pessoa que gosto de competir e que tenho facilidade para isso. Aí quando eu adentro espaços aonde o ego infla demais e aonde eu talvez tivesse que deixar o meu inflar um pouquinho para poder entrar nesses espaços, eu sinto muita dificuldade, sabe? Então eu tive muitas dificuldades já. Eu tive muitas dificuldades já e tô tendo que aprender, tô tendo que estar aqui falando dessas coisas todas é uma É porque eu dificuldade. te pedi com muito É jeitinho. uma dificuldade, porque é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa. Então é uma dificuldade também. Obrigado por superar isso. É, Tamo junto. sempre. Cara, eu tenho uma porrada de coisa assim pra. Basicamente, eu tenho 31 anos de história pra gente contar, né? Tô até, sei lá, tô meio travado aqui. Eu acho que eu passei, assim, até na entrevista anterior, tava falando, a gente entrevistou no episódio anterior o Pondé, e ele falou que existem pensamentos filosóficos que falam que a depressão é o único jeito de você, porra, se desenvolver de fato, né? Trazer uma porrada de coisa para a consciência, conseguir enxergar seu temperamento de várias formas, e isso pode ser uma bênção para você se desdobrar
quer dizer, desdobrar os nuances do seu temperamento, os desafios que você tem e tal. E eu vivi isso, você também viveu por motivos completamente distintos. E como psicóloga, o que que você. Primeiro, como é que você vê essa parada? Porque assim, é uma pica, é difícil, é duro. Eu sei o que eu vivi 2 anos, você viveu como minha mãe e viveu, enfim, como ser, essa dificuldade. Como é que você vê hoje essa essa possibilidade para se descobrir num mundo onde ninguém quer ser vulnerável, onde ninguém quer aceitar, né, que tem questões, todo mundo tem, e todo mundo quer transparecer uma porrada de coisa legal, sendo que isso é mega contraditório com filosofia que vem de séculos. Uhum. Se você não mergulhar para dentro de você e não olhar para as merdas todas que tem, você não vai se desenvolver. Qual que é a sua visão, a sua opinião sobre isso? Assim, o que que você acha que... primeiro, você concorda que isso é uma bênção? Você concorda que isso te coloca num lugar diferente? E depois, assim, qual que é a sua visão sobre essa experiência? Eu não concordo em afirmar que é uma bênção, né? Uma bênção é um termo que eu tô colocando, tá? É um sofrimento, né? É um Sim. sofrimento psíquico. A gente tem um problema quando a gente fala de doenças mentais, porque socialmente tem um preconceito muito grande e uma desinformação, né? A gente, vou falar, tentar aqui não ser simplista, mas passar num médico para cuidar de uma pressão alta, de uma diabetes, de um câncer e de várias outras doenças físicas é aceitável, né? E aí quando a gente fala de doenças psíquicas, as pessoas têm muito preconceito, né? Então a gente já sofre um tantão por conta disso, né? A depressão é uma doença que leva a gente para o fundo do poço, metaforicamente falando, né? É uma doença que te põe na lona, te põe. Eu lembro que quando eu tive, as pessoas me perguntam, eu chorava muito, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva e com depressão porque tem isso, assim, tem aspectos que, mesmo tendo depressão, as pessoas ela se desenvolve diferente, né? Tem o subjetivo de cada um e ela vai se desenvolvendo de formas diferentes. No meu caso, eu chorava muito. E as pessoas me perguntavam: "Mas por que que você está chorando? Eu não lembro, sabia? Por que que você está chorando?" E eu falava: "Não sei". E realmente eu não sabia, né. Eu era tomada por sentimentos e por sensações e por emoções que eu não fazia ideia da onde que vinha, né, eu não sabia. E isso eu fiquei 2 anos, eu fiz terapia, passei por psiquiatra, a depressão desencadeou logo depois que meu pai morreu, né, meu pai teve uma morte difícil, aí ficou 6 meses sofrendo muito. E aí desencadeou. Essa não foi a causa, mas foi uma gota a mais que caiu no copo e transbordou. Mas, ao mesmo tempo, a de nesse processo terapêutico, porque é isso, a gente precisa passar por um psiquiatra, tomar medicação, né, precisa fazer terapia, e nesse processo terapêutico, eu fui descobrindo uma série de coisas a meu respeito que eu não fazia ideia, né. Foi nesse processo que eu decidi que eu queria fazer psicologia, e que eu tive a certeza de que curso que eu queria, né. Então, assim, apesar de eu estar doente, apesar de eu estar ali cuidando de uma doença, eu fui me dando conta e entrando em contato com quem realmente eu era, com o que realmente eu queria, com o que eu precisava. Porque a gente se desenvolve, a gente vai crescendo e é o outro que vai dizendo qual é a cor do seu cabelo, qual é a cor da sua pele, qual é a textura. O outro vai dizendo quem é você. Né, então a gente vai crescendo e se desenvolvendo com o outro pai, mãe, irmão, professor, todas as pessoas vão passando pela vida da gente. E a gente vai acreditando muitas vezes em verdades que vão dizendo a nosso respeito. Então, quando você diz assim, né, é uma dádiva ter depressão, não acho que é uma dádiva, sabe? Mas é um caminho aonde a gente é possível de acessar quem a gente realmente é. Então, assim, o que que eu estou fazendo aqui no fundo do poço? Né, olhar para o lado, você não vê mais nada nem ninguém, só você ali, com as suas dores, com tudo que é seu, né. Então assim, agora ou eu olho para isso tudo, para eu sair daqui, né, e achar uma escada, achar um caminho, porque sou eu comigo mesmo. A terapeuta tá lá, o psiquiatra tá lá, mas e quando eles não estão, né, é eu e a depressão. E ela fala muita coisa, né.
Então, assim, fala é uma linguagem, é a linguagem da dor, né. E aí pela dor, a gente vai acessando essas coisas todas. E tem uma coisa que eu escutei dessa Beatriz Cardella, que é uma professora maravilhosa, uma mestra, que eu tive o prazer e a honra de ter aí por anos na minha vida, que ela falava que o sofrimento, quando ele é compartilhado, quando ele tem companhia, ele não vira agonia. Então por isso que a gente precisa, né, a gente precisa da família, quando a gente está passando por um processo desse, a gente precisa do terapeuta, a gente precisa do psiquiatra, a gente precisa de companhia, para dar conta de passar. Por isso tem pessoas que enlouquecem, tem pessoas que vão para sofrimentos aí maiores por conta disso, porque muitas vezes não tem companhia para passar, né, porque é uma dor que atravessa a alma, e aí a gente precisa olhar para isso tudo, mas com companhia, para ser suportável, para a gente dar conta de passar por esse processo. É um processo, sim, é isso. Muito bom. Acho que tem uma fala importante para desensibilizar esse tema. Pouca gente fala disso em ambientes assim, que não são, né, específicos ou acadêmicos, ou Sim. acho valioso. Eu tenho recebido, toda vez que eu divido um pouco sobre esse episódio da minha vida, eu recebo uma porrada de mensagem, caraca, eu tô vivendo isso, não sei como sair desse lugar, não sei como, acho que você conseguiu, obrigado, mãe, colocar de um jeito que talvez ajude bastante a gente a se movimentar. É... Vou mudar um pouco o jogo aqui. Você quer me perguntar alguma coisa sobre isso aqui? Não? Tá Como é bem? que você está se sentindo? Ah, eu tenho. Adoro esse conceito, ele é recente na minha vida, mas assim, eu tenho. Eu tive muito definido até aqui, falei disso mais cedo, o contorno, né, de quem é o Igor, assim. Você sabe melhor do que ninguém. Eu falava que eu queria ser tal coisa, eu falava que eu queria chegar em tal lugar, eu falava que eu queria ser pai de uma menina. Muitas dessas coisas eu fui conquistando, mas esse processo depressivo, esse período de muita dor, me transformou numa outra pessoa. E te ouvir falar sobre coisas que eu não sabia, e o seu ponto de vista sobre várias coisas que a gente viveu, agora, nesse exato momento, tá sendo para mim um puta alívio, porque eu tô num hoje de tentar resgatar coisas de um Igor pré-depressão que sumiu. Então tá sendo uma puta alegria te ouvir falar de como eu cresci, de como você cresceu e tal. E eu tô orgulhoso pra cacete. É minha mãe que tá falando, entendeu? Mas assim, acho que tem um valor muito grande aí pra mim, como pessoa, como homem adulto, de estar resgatando isso. Eu falei até pro Pondé, eu falei, cara, o meu temperamento mudou demais. Eu acho que rolou uma seleção de uma parte do meu temperamento pós-depressão muito ruim. Eu fiquei um cara muito pouco flexível, um cara pouco empático, um cara cada vez menos sociável. Eu nunca fui muito sociável, mas assim, eu conseguia ser sociável na superfície e envolver uma porrada de gente, mover uma porrada de gente, trazer as pessoas para perto. Eu perdi isso tudo, né? E o sentimento de agora, ouvindo você falar sobre várias coisas que eu não tinha ouvido, é de alegria, porque assim, eu tô nesse desafio, mãe, de caraca, eu preciso resgatar esse Igor alegre, esse Igor que acorda 6 horas da manhã ouvindo música, Cantando, né. cantando, né? Cara, isso tinha Sim, se perdido, assim. sim. Eu quero que a Nora, minha filha, veja isso, saiba disso. Eu quero que, porra, se eu tiver uma família, minha família conheça isso, assim, sabe? Então, Você já tem uma família, nora é sua eu família, sei, né. mas Uma assim, família maior, ampliar uma a família família, maior. né. Alegria por ver que tem a possibilidade de resgatar todas essas coisas, te ouvindo. Acho que a gente viveu uma porrada de coisa, a pandemia foi uma loucura pra gente. Eu não morava em São Paulo, né? Não estava perto dos meus pais e ver o meu pai e minha mãe mega fragilizados e ter que tomar uma posição de tipo, gente, a gente precisa fazer isso aqui. Você lembra que eu falei pra você assim? Eu falei, mãe, se a gente não fizer desse jeito, a sua casa
Foi. Seu Uhum, apartamento? uhum. Foi. Então, assim, Sim, lembro, como eu lembro. a pandemia foi muito dura, mas se não o mais difícil dos episódios, mas um dos mais difíceis que a gente viveu como família, mas para mim foi também chave nesse processo de abandonar um pedaço desse temperamento ruim e duro. Eu consegui me aproximar muito do meu pai, consegui respeitar muito mais o meu pai e amar muito mais ele, porque a gente estava no mesmo barco, a gente dividiu uma porrada de coisa, né? Acho que existe em muitas famílias, em muitos lares, uma distância ou é imposta uma distância entre figuras masculinas muito presentes, né? Muito, muito marcantes, assim. Eu e meu pai, a gente é muito diferente na masculinidade em vários aspectos e a gente teve essa dificuldade de relacionamento e essa dor da pandemia, que era uma dor única, porque assim, ou a gente salvava, né? O que era a família, o que eram os negócios da família, patrimônio da família, unidos, ou ia todo mundo pro ralo, ia azedar pra todo mundo, porque eu tinha perdido boa parte do que tinha construído até ali, o meu pai estava prestes a perder o que tinha, e foi muito duro, foi muito difícil, mas hoje acho que a gente é muito mais unido, com uma porrada de sequela, acho que todo mundo tá sequelado, até hoje Uhum, ninguém sim, conseguiu sim. digerir muito bem isso e resolver, poucas são as pessoas que você vê que, porra, passam por isso aí ileso, mas muito mais unidos, muito mais presentes. Hoje eu consigo ouvir muito mais meu pai consegue me ouvir muito mais, então todo esse processo e essa conversa, inclusive, de lá para cá, são coisas que têm me deixado muito feliz. Eu tô bem satisfeito e muito, 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 muito orgulhoso de ter te ouvido aqui, de ter dividido tudo isso. Eu não sabia muito bem dessa história da minha tia mais velha, não sabia que a minha avó tinha te acolhido nesse momento. Eu consigo fazer conexão com várias vezes onde você me surpreendeu. Que eu costumo dizer que a minha mãe é aquela pessoa que você, cara, vai dar um tapa, ela vai dar o outro lado e vai te cansar de bater. Porque assim, ela consegue receber. Óbvio que se fizer sentido pra ela, não tô falando que ela é maluca, mas assim, faz sentido pra ela te ensinar com amor, ela é essa pessoa que vai deixar você bater até você cansar. Ela vai assim, beleza, você cansou? Acabou? Limpou o que tinha aí? Tá bom, então agora deixa eu te mostrar como é que resolve isso de outro jeito. Ela me ensinou muita coisa desse jeito. Eu acho que temos um puto episódio, um episódio denso. Você falou que tinha separado uma coisa pra ler. Uhum. Fica à vontade de estar em casa. Com seu filho, inclusive. Eu vou ler do livro então, não Que vou ler livro que do. é esse? Esse livro chama De Volta para Casa. Ética e Poética na Clínica da Gestalt Contemporânea. Gestalt é a abordagem que eu trabalho. Deixa eu achar aqui, falei que tinha Mostra ele aqui, ó. Mostra a capa dele aqui. aqui. Pegou aí? E eu vou ler o da anotação que eu fiz. Peguei uma porrada de É. corte da minha cabeça, tá? Quando nos encontramos, descobrimos pontos, permitimos dobras, revelamos avessos, suportamos ruídos, aparamos arestas, desatamos nós, retiramos espinhos e feridas, despencamos no abismo. Perdi o chão, o rumo, o prumo, mas na escuridão da queda ouvi meu nome e pronunciei o seu. Toquei suas pontas altas, dançamos no vazio, escutamos o silêncio profundo e, misteriosamente, pausamos no colo do infinito, que ternamente, como uma criança, desenha laços sob a luz do amanhecer e, como gratidão por nosso humilde consentimento, apontou o sorriso nossas pontas humanas e revelou-nos o amor. Esse poema é de Beatriz Cardella, Paranhos, Beatriz Helena Paranhos Cardella. Obrigado. É isso, né? Acho Com que você é um amor. pouquinho parecida com o seu lírico aí, né? Por isso que você trouxe. Obrigado, mãe. Imagina, tamo junto. Sempre. Espero que vocês tenham curtido. Foi um episódio diferente. Eu fiz questão de fechar essa primeira temporada desse jeito para poder botar um pouquinho de. Eu acho que vocês esperam demais do lado profissional, do sucesso, do que deu certo, do que foi legal. Mas faltou falar um pouco dos nossos CPFs. É uma pena que o Bruno não pôde estar aqui. Acho que eu consegui explicitar muito do que é o meu CPF, do que é
o Igor, de qual é a família dele, qual é a origem dele. É feio falar na terceira pessoa, mas eu não consegui pensar diferente agora. E se vocês curtiram, putz, comenta, compartilha. Eu falei aqui agora pra galera da produção, tem uma porrada de corte na minha cabeça que eu acho que vai alcançar muita gente. Então, quando vocês enxergarem isso, quando receberem esse tipo de conteúdo, divide. Se concordarem, obviamente, não deixem de assinar o canal do YouTube, The Club Podcast. Estamos também no Spotify, como The Club Podcast, e no Instagram e no TikTok, com os nossos cortes, os nossos conteúdos, @TheClubPod. Muitíssimo obrigado por estar aqui, né, acompanhar mais esse episódio e bora para a segunda temporada. Vamos ver para onde isso daqui nos leva. Muitíssimo obrigado ao Olavo, né, da Winehouse, obrigado ao Cassiano por nos permitir fazer isso aqui, o nosso sócio, obrigado ao Bruno e obrigado, Mama. Valeu demais Eu que pelo agradeço, papo de filho. hoje. Obrigada, Obrigado, viu? tô muito feliz. Obrigada. Valeu. Eu agradeço.